Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, tem o prazer de apresentar Evangelho e Espiritismo. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos aqui do canal da USA Intermunicipal Jales, aqui do Noroeste Paulista. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, nesse momento, nessa roda de conversa, em torno do Evangelho à luz da doutrina espírita. Esse momento bastante acolhedor, que nos envolve a todos, nos traz ao coração o amparo e também trazendo-nos luzes à razão para que possamos entender melhor as questões trazidas por Jesus e apresentadas também aqui pelos comentários dos Espíritos e de Allan Kardec. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui, nesses anos que estamos juntos aí com esse programa, com essa atividade. E hoje temos a grata satisfação, a alegria de termos conosco o nosso amigo irmão Max Lânio, né, de Brasília, ele é lá da cidade de Brasília e é também colaborador da FEB. Seja bem-vindo, Max. Muito obrigado, Davi. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a nossa bondade do Senhor Jesus permaneça em nossos corações. Temos também aqui, com muito carinho, a nossa querida Rivane, a Rivane aqui da USA Intermunicipal, né, secretária da USA, está sempre colaborando e também está conosco aqui nas atividades da segunda-feira. Seja bem-vinda, Rivane. Obrigada, Davi. Boa noite a todos. Max, seja bem-vindo nesse Evangelho e Espiritismo. É um trabalho que a gente da USA de Jales realiza já há algum tempo, né, Davi? E que tem se frutificado. Então, boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo na rede e que possamos ter uma noite muito profícua, né? Com certeza teremos. Certamente, né? Sempre que a gente se envolve com o ambiente do Evangelho, né? Nós nos refazemos e também nos esclarecemos e nos iluminamos nas lições. Então, esse é um momento especial. Queremos agradecer aí os nossos parceiros também que nos transmitem, a Web Rádio Deus Conosco, a Web Rádio Fraternidade, que nesse momento também nos retransmite aí com todo carinho, a nossa gratidão pelo trabalho desses dois veículos de comunicação muito queridos por nós. Obrigado a todos. Vamos iniciar, como sempre fazemos, né? E já que esse é um momento de falar sobre prece, vamos iniciar com uma prece, né? Pedimos aí a Rivane, então, que nos conduz aí numa prece, na prece inicial. Então, continuemos na vibração de amor do Cristo, do Pai Celestial e de todos os amigos espirituais que nos acompanham e nos sustentam nesse trabalho de divulgação deste Evangelho de amor. Que possamos, Senhor, junto a vós, mais uma noite, nos alimentarmos do seu banquete, que juntos possamos encontrar mais um ensinamento das tuas lições, e que estes ensinamentos possam tocar os nossos corações, nos sustentar nos nossos desafios. Senhor, que vós possa estar conosco, hoje e sempre, que assim possa ser. Muito bom.
envolvidos aí pelo clima da prece, com o coração exultando de alegria por esse momento do Evangelho. Nós queremos lembrar, né, que nós estamos acompanhando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, né, que é a coletânea de preces, muito bem construído por Allan Kardec, didaticamente apresentado para nós, para que nós tivéssemos uma ideia, né, de como nós devemos pensar como nós quando vamos orar. Claro que o Kardec não está dando aqui para nós fórmulas, né, está apenas nos ajudando a pensar naquilo que nós devemos pensar quando vamos orar por essas determinadas questões que ele apresenta lá no início, então, já com a oração dominical, depois preces para si mesmo, depois preces pelos outros, e outras circunstâncias, então, que esse capítulo vai construindo para nós. E é sempre muito proveitoso o estudo desse capítulo, muita gente não dá atenção para essa parte. Quando estuda o Evangelho, chega nesse capítulo, volta lá para o início, né? E acha que as preces, elas não têm, assim, não é necessário que a gente dê muita atenção. E não é verdade, né? Porque elas trazem toda uma orientação. Antes da prece, inclusive, tem sempre uma orientação, tem sempre um pensamento colocado para a gente compreender o que nós estamos fazendo. E hoje, mais particularmente, nós vamos para a prece 69, que é por um criminoso, né? Será que nós devemos orar por um criminoso? Será que há quem acredite até que nós não devemos orar nem pelos mortos, né? Por aqueles que partiram. Imagina pelos criminosos, né? Vais orar por um criminoso? Alguém diria, será isso uma coisa que a gente deve fazer? Então, quem vai começar a comentar isso para nós é o Max. O Max vai ler para a gente esse prefácio e começar o comentário para nós, para a gente começar aí com as nossas reflexões da noite. E os irmãos estão convidados aí, né, o nosso quinto elemento da sala, já que o nosso quarto elemento está aqui nos bastidores, que é o nosso querido amigo irmão Ike, né, que cuida aqui da parte técnica para a gente. Ele que já participou também, falando com a gente aqui, né, nesses comentários, e conduz a gente aí com muita sabedoria aí nessa parte técnica, que se dependesse de mim seria muito difícil nós estamos aqui, dado a minha limitação nessa parte, que é essa parte técnica. E o quinto elemento da sala, que são nossos irmãos, que estão conosco, nos acompanhando aqui, aqueles que quiserem emitir sua opinião, fazer alguma pergunta, né, a gente traz aqui no ar e vamos conversando. Tá? Então vamos ouvir o Max aqui, sem mais delongas, né, vamos ouvir a colocação dele para nós. Bom, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reservou exatamente esse tema, por um criminoso, prece por um criminoso. E no prefácio ele usa uma analogia interessante, ele diz assim, se a eficácia das preces fosse proporcional, não é o caso, a gente sabe que não é, fosse proporcional à extensão delas, olha o que ele diz, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais lhes são elas necessárias do que àqueles que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é faltar com caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis, quando o homem haja praticado tal ou tal erro, fora prejulgar a justiça do Altíssimo. E ele nos remete ao capítulo 11, item 14, para complementar essa assertiva. Então, aqui, Davi, fica claro, né, a sua pergunta no início, se nós devemos endereçar preces aos criminosos, nós respondemos que não só devemos, como são os que mais precisam, né, porque são os que mais comprometidos estão com a consciência divina e, obviamente, necessitam de preces para ajudá-los a abrandar esse tormento de uma consciência de culpa, né, de um complexo de culpa que eventualmente já tenha nascido neles, para que eles possam sair desse campo do complexo de culpa, do remorso, e entrar no campo do arrependimento, vislumbrando oportunidades de reparação, né, de correção daquilo em que eles se equivocaram. Então, sim, temos que fazer preces para os nossos irmãos, porque, disse Jesus, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, né? Qual de nós pode afirmar, ao longo dos périplos das diversas encarnações, que não fomos, em algum momento, também um criminoso?
Muito bom, Max. É bom a gente começar já pensando dessa maneira, né? Como que é importante, né? O Kardec coloca aqui de uma maneira bastante interessante, uai. Se precisa, então, se é um criminoso, a prece tem que ser, então, até mais longa, né? Se fosse pensar por esse lado de uma fórmula, né? E nesse capítulo 11, ali, no item 14, ele está falando aqui da caridade para os criminosos, né? Então, ele chega a dizer, então, deveis a quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Então, ele apresenta até a prece como uma verdadeira caridade, né, Ivan? Você poderia comentar para a gente? Sim, e é interessante esse item, né, do Evangelho, no capítulo 11, que vem nos falar que, na medida em que nós compreendemos a dimensão da caridade, nós deixamos de julgar, porque muitas vezes essa compreensão distorcida, né, do que seja a verdadeira caridade, principalmente com aqueles que a gente se depara, muitas vezes, lesando, né, de alguma forma, os princípios das leis divinas, a gente acaba não tendo esse olhar de compaixão, de misericórdia. Ao contrário, a gente atira pedra, como o Marx diz. Ao invés da gente recuar no contexto da nossa intimidade, de compreender que são irmãos que estão a caminho, que nem sempre têm a compreensão que nós temos do Evangelho, a gente julga enquanto que a gente deveria ser caridoso. Né? E aí me remete a um outro ensinamento do Evangelho, quando fala da questão da benevolência, da indulgência e do perdão, para com todos aqueles que, de alguma forma, né, está aí lesando as leis divinas. Outro ponto que também eu achei interessante é que a verdadeira caridade não consiste apenas, né, está aqui no Evangelho, apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação. Mas onde está, então, a caridade? Está nos nossos atos, a nossa vivência desse Evangelho. A verdadeira caridade, ela vem revestida disso, né? De colocarmos em prática todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, e para nós, espíritas, constituído nesse Evangelho, né, de amor e de consolo para com todos, né, da misericórdia para com todos. Isso é ser caridoso. Muito bom. E assim vamos começando os nossos comentários desta noite, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, deixar uma pergunta para os nossos irmãos, para irem, na medida da possibilidade de responder, e dizer: você já orou por um criminoso? Se orou, que efeito você acha que a prece pode ter em um criminoso, né? Aquele que cometeu um crime? Quando você ora por um criminoso, o que você acredita que a sua prece faz por ele? Diga aí para nós, que a gente vai depois colocar aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Então vamos seguindo aqui, e nesta roda de conversa, né? Falando aqui então da prece por um criminoso, né? Que muitas vezes, às vezes na dureza do nosso coração, a gente pode achar que a gente não deve fazer isso, porque a gente não acredita que realmente a gente possa, inclusive, ter sido, né, como foi falado, um criminoso em algum momento, né? Nós não temos uma vida só, então, em algum momento poderemos ter. E temos também um hábito de emprestar atributos a Deus. Nós achamos que Deus, ele nos olha como a gente olha o outro, né? Então, a gente olha e julga, pré-julga, condena, né? Analisa o outro. Então, a gente acha que Deus faz isso também. Então, o que a gente faz? A gente empresta atributos humanos a Deus. Isso é muito complicado, porque quando a gente faz isso, nós temos um Deus à nossa moda, né? E não Deus como ele é. Né? A gente cria um Deus à nossa moda, um Deus à moda da casa, né? A gente tem muito hábito de fazer isso. Né? A gente humaniza Deus, né? Então, e aí fica complicado, porque se Deus nos visse como nós nos vemos, realmente seria complicado. A maioria das pessoas do mundo achariam que realmente não deve. O criminoso tem que ser esquecido, ele tem que ficar escondido de todo mundo, ele não pode de maneira nenhuma ser considerado sob aspecto algum, né? Mas essa coisa da gente emprestar atributos a Deus, né? Porque a gente acha que Deus nos vê como a gente se vê. E
Alongando um pouquinho aqui, eu me lembro de uma colocação de Joana de Ângeles, né, que ela diz assim: Deus não vê aqueles que a gente odeia, não, Deus não odeia aqueles que a gente odeia, né, e nem fica contra aqueles que a gente fica contra. Eu fico contra alguém, então eu acho que Deus também está contra ele, né? Eu passo a odiar alguém, acho que Deus também odeia aquela pessoa. E não é assim. Nós somos filhos, né? Jesus ensinou a gente chamar Deus de pai. Então, ora, um pai não faz distinção dos seus filhos, pelo menos a maioria dos pais, né? Ele vai ter esse amor de conciliação, não de separação, né? Que a gente muitas vezes tem. Max, você quer comentar mais alguma coisa desse prefácio? Tem alguma coisa que você gostaria de ressaltar mais aqui para a gente? Nós precisamos lembrar, né, Davi, que o tema é tão impactante que se nós nos remetermos a 2000 anos atrás, nós vamos encontrar Jesus plantado naquela cruz que realmente ele não tinha que estar, né? Não tinha o menor sentido ele estar naquela cruz, e ele estava ladeado por quem? Por dois criminosos. E isso, com certeza, tem um significado, né? Porque nenhuma ovelha, disse-nos ele, ficará fora do redil, né? E hoje, ele cometeu crimes, mas todos nós erramos. E o erro pode ser corrigido, porque vamos supor que ele tenha matado alguém, tinha tirado a vida de alguém. Ora, ele não pode agora, vamos supor, se arrepender, voltar e dar vida àquela pessoa que ele ceifou a vida de alguma forma. Mas ele pode, e se ele tiver movido pelo interesse íntimo da sua paz íntima, ele vai buscar reparação de outra forma. Por exemplo, se ele se lançar ao trabalho no bem, ajudando pessoas, ele pode, imaginando uma situação, que ele vá visitar uma família em que o filhinho de uma mãe qualquer esteja ali debilitado, correndo risco de ir a óbito por ausência de um remédio, de um tratamento, de algum benefício material, e que ele possa ser portador numa nova fase da sua vida e ajudar. E se ele fizer isso repetidas vezes, diz Dr. Bezerra de Menezes no livro Voltei para um dos que era um criminoso e que estava seguindo com o Dr. Bezerra para atravessar aquela ponte simbólica de luz para chegar, e ele dizia que não merecia, porque ele tinha assassinado alguém. E o Dr. Bezerra lembra exatamente isso para ele. Ele falou: lembra, meu filho, todas as vezes que você foi ajudar cada um daqueles que iam ter a vida ceifada, você, na verdade, evitou que a vida fosse ceifada. Então você não pode realmente dar a vida para aquele que você atirou, porque isso só o Pai pode dar. E não se preocupe, diz o Dr. Bezerra para ele, que aquele que você ceifou a vida já tem um novo corpo e já está de novo na Terra. Então veja, por pior que possa parecer, por mais constrangedor para algumas pessoas olhar um criminoso como irmão, não podemos nos esquecer. Jesus morreu entre dois e deu liberdade para que eles decidissem o seu futuro. E um deles se arrependeu de imediato. Então, é da consciência de cada um daqueles que cometeram o crime, cada um tem seu tempo, para poder vir a reparar o erro na hora aprazada, né? Então, tenhamos piedade, misericórdia para com eles, porque muitas vezes são pessoas que nós não conhecemos a história de vida. O que levou essas pessoas a serem o que elas se tornaram? Não sabemos. Então, é muito importante que nós tenhamos isso muito bem definido. A caridade, como foi bem dito, a caridade é aquele movimento íntimo que nós temos que fazer. Caridade material é mais tranquila de se fazer, mas a caridade íntima, de pensar no outro como irmão e auxiliá-lo, mesmo que só por uma prece, é uma caridade verdadeira, né? Sem dúvida alguma, né, Max? Muito bom, muito bem lembrado essa importância da verdadeira caridade, né? Porque a gente tem essa que você falou aí, tem a hábito só de achar que dando lá o alimento, dando lá o dinheirinho, o cobertor, tá bom, é também caridade, mas a caridade realmente que nos modifica é aquela que acontece aqui dentro, no sentimento, né? Na forma como a gente passa a perceber o nosso semelhante, o desejo de fazer o bem sempre para o outro, né? Distintamente. Rifane, você poderia ler a prece e a gente começa com você, o comentário da prece? Sim. Senhor Deus de misericórdia, não repudieis esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens podem condená-lo, mas isso não o livra da vossa justiça.
caso seu coração não tenha sido tocado pelo remorso. Tirai-lhe a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas, e possa o seu arrependimento merecer a vossa graça, para que se aliviem os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe a esperança e a consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar as suas más ações, através de uma nova existência, e dar-lhe a força necessária para não sucumbir nas novas lutas que terá de enfrentar. Senhor, tende piedade dele. Então, nessa prece, o que mais me chamou a atenção é o processo em que ela aqui está construída. Primeiro, é que a gente não julgue, porque quando a gente faz uma prece verdadeira, do coração ao Pai, e a gente roga, no caso aqui mais particular, para que ele não repudie esse criminoso, é porque a gente já está numa condição de entender que é um irmão que está a caminho como nós estamos. Porque se nós pedimos somente com os lábios, o sentimento não vai revestido nessas palavras. Então, eu entendo, né, que o primeiro passo é esse, o pedido para que o Pai não repudie o criminoso. Outra coisa que me chama a atenção nessa oração é a questão de fazer a comparação da justiça dos homens com a justiça de Deus. Como o Max disse, né, Jesus ao lado de 2 criminosos quando estava na cruz. E ele não condenou nenhum dos 2. Nesse contexto, então, o pedido, né, a rogativa, né, que aqui na lei do homem ele pode ser condenado, né, e até libertado muitas vezes, mas que a justiça divina, ela se mostra, ela se apresenta. Então, isso também é um ensinamento para nós, que muitas vezes, ao pré-julgarmos um irmão, nós esquecemos que a justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. E, na sequência, é a solicitação, né, com ênfase por esse irmão, para que ele possa ter o coração tocado. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos, principalmente, né, nos trabalhos mediúnicos, com irmãos que necessitam desse despertar consciencial, e as nossas preces são levantadas, né, proferidas nesse contexto. Então, é compreender que esse filho errou, que esse filho lesou de alguma forma as leis divinas, que ele não ficará impune, mas não é por isso que devemos condená-lo. Ao contrário, né? Por meio dessas preces, nós termos consciência que esses irmãos necessitam, né, da nossa compaixão, da nossa misericórdia, e muitas vezes, né, dando por meio dessas preces, nas nossas rogativas, a oportunidade de levar a questão da esperança, a questão do consolo, porque um dos ensinamentos que nós temos a respeito desta doutrina é que ela deve ser consoladora, e ela é consoladora. E por isso, e por esta causa maior de consolo, quando nós rogamos, né, por um irmão que nós temos consciência dos atos cometidos que distanciam das leis divinas, mas nós temos a compaixão de orar para que ele possa ser despertado nessa consciência, nós vamos nos aproximando do que é verdadeiramente ser cristão, porque rogamos para ele, né, seja que ato esse irmão possa ter cometido, ao rogarmos para ele,
pedindo a misericórdia divina, nós estamos, de fato, compreendendo o que é ser cristão, o que é praticar a verdadeira caridade. É isso aí, Ribane. A gente vai comentando aqui, então, no sentido dessa prece, né, que teve aqui o seu prefácio, a questão do criminoso, né? Então, nós vamos percebendo aí que realmente o próprio fato de enfrentar a justiça dos homens não faz o espírito quitar o débito completamente, porque ele vai ter que, como diz o livro Céu e Inferno, fazer a reparação, né? Ele vai se encontrar com a oportunidade de poder reparar esse engano. Como nós também, né? Não podemos esquecer que nós somos tão devedores quanto aqueles que nós muitas vezes condenamos, né? Então geralmente, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, num outro capítulo, ele diz assim que frequentemente o que vós condenais, Deus desculpa. E aquilo que vocês desculpam, Deus condena. Dizendo que a gente não tem as medidas certas, né? As medidas reais da justiça. Nós não temos. Nós somos completamente desprovidos desse poder, que só o Criador tem, porque conhece na intimidade a criatura. Ele sabe as razões, então, muitas vezes aquela coisa que a gente acha que é horrível, tal, sem dúvida, aparentemente é algo muito ruim, mas a realidade daquele espírito, né, o que ele tinha para dar, então o Criador conhece, ele sabe, e nós não temos essa capacidade, essa dimensão, né? Então, claro que crime nenhum fica impune, nada fica impune, porque a lei precisa ensinar, não condenar. A justiça divina não condena, ela nos ajuda a aprender a lição, né? Nós somos convidados à reparação, ao enfrentamento das consequências, para a gente poder aprender, se educar naquele sentido, né? O livro do Céu e Inferno diz, né, que antes da justiça tem a misericórdia. Nós esquecemos desse quesito, né? Deus tem misericórdia de nós. Então funciona muito diferente. Vamos passar a palavra aqui então para o Max comentar esse trecho também, que é essa prece, né? Uma prece tão bonita, tão cheia de significação. Bom, nós estamos aqui tratando de uma hipótese, né, de alguém que desencarnou, né? Então nós não estamos aqui diante de alguém que está no presídio, que eu possa visitar, que eu possa amparar. A única maneira de auxiliar esta pessoa, que pode ser um conhecido público nosso, pode ser um conhecido próximo nosso, como pode ser um anônimo, que nós não tenhamos mesmo nem conhecimento do que ele fez. Não importa qual o nível de relação, se muito próximo, se mediano, ou se completamente neutro. O que importa é o sentimento que foi endereçado nessa prece, né? Porque imaginemos que essa pessoa que desencarnou tenha cumprido a sua pena integral, a pena que os homens determinaram. Mas o coração dele, endurecido, ainda não foi permeado pelo sentimento que vai gerar o arrependimento mais tarde. Ele não se deu conta, né, de que ele fez algo que não só causou mal a outrem, como causou mal a si mesmo. Como ele ainda não se abriu para esta percepção íntima, ele ainda está, vamos dizer assim, quase que impermeável, né, a esse movimento de reparação, porque ele ainda não passou pela primeira fase, que é o arrependimento. Então, a prece, ela tem esse condão, ela pode, como um sopro, como um sussurro no ouvido espiritual dele, ela pode causar algum movimento íntimo que quebre essas barreiras que isolam ele da possibilidade de viver em paz novamente. Vamos lembrar de um livro que é Sexo e Destino, em que o André Luiz, Sexo e Destino, acho que Sexo e Destino, em que André Luiz nos conta de uma relação familiar que ia se começar através de Segismundo, e que Segismundo iria ser filho do seu assassino numa outra encarnação. Um assassinato legítimo à época, né? Porque era um duelo, mas na verdade um duelo completamente desproporcional, porque Segismundo não tinha nenhuma intimidade com armas, enquanto que, o Adelino não tinha nenhuma intimidade com armas, enquanto Segismundo era hábil. E, obviamente, o esperado era o que aconteceu.
foi assassinado. E Segismundo, quando chega no mundo espiritual, e André Luiz não conta como isso aconteceu, ele se arrependeu e buscou o Adelino para poder pedir a reparação. E a reparação se faria na condição de que ele nascesse como filho do casal. Ele seria o segundo filho. E na hora e o Adelino concordou lá no mundo espiritual, mas na hora que o Adelino já estava encarnado, já tinha o primeiro filho, e que se aproximou a semana de reencarnar Segismundo, quem lê o livro vai se lembrar. Houve ali um momento em que Adelino recuou. Ele não aceitou, ele tinha medo, ele causava o trauma a presença do Segismundo, e foi preciso a interferência dos benfeitores. Todo mundo se lembra de Alexandre, aparecia para ele como se fosse um santo, um anjo. E no final das contas, o ponto que nós queremos chegar aqui é esse. Ele acabou, depois de ser provocado nesses movimentos da prece, da conversa, e, sobretudo, do pedido de perdão legítimo e sincero que o Segismundo fez, inclusive beijando-lhe a mão, causou nele um movimento tão forte que André Luiz descreve uma cena extremamente interessante. Foi como se fossem caindo carapaças dele, que revestia o seu sentimento, e parecia que aquela pessoa que estava endurecida, que era o próprio assassinado agora, que não conseguia oferecer o perdão, ele mostrava quem era realmente, uma pessoa boa de coração, mas que estava envolvido pela não condição de um perdão sincero. Então, nesse momento aí, os dois vão ter que se perdoar naturalmente, porque um vai ser filho e o outro vai ser pai. Pensa, toda vez que Adelino beijar aquela criancinha que foi Segismundo, abraçar, é um movimento de amor que vai se estabelecendo. Então, a reparação, gente, está nas mãos de Deus. Nós temos várias maneiras de fazê-la. E esta, apresentada aqui, é uma delas. Mas para que isso se faça, é necessário que, dos dois lados, hajam dois sentimentos distintos. Um, o perdão das ofensas. E o outro, a humildade para se arrepender e pedir perdão. E, mesmo que seja negado, buscar reparação de outra forma. Então, não tenhamos dúvida. Quando Kardec aqui na prece coloca, mas não o isentou da tua, se o remorso não lhe penetrou o coração. Então, Kardec colocou um condicional. Se durante o período que ele esteve preso, fisicamente aqui na Terra, ele conseguiu ter esse sentimento de querer reparar, ótimo, ele já conseguiu avançar muito. Mas se não, está com o coração endurecido, a prece que Kardec está dizendo aqui está endereçada exatamente nesse sentido, de quebrar esse gelo que o envolve, tal como aconteceu com Adelino. Então, isso é que eu acho muito importante. Nenhuma prece será perdida quando vertida do coração, quando os nossos pensamentos, as nossas palavras forem envolvidas pelo sentimento de verdadeiramente auxiliar. Pois é, essa história do Adelino é muito bonita, né? É uma história real, né? Que tem um desfecho que se espera realmente quando dois espíritos querem se reconciliar, né? Aí foi uma reencarnação de reparação e reconciliação, né? Vamos pedir ao nosso amigo aí que... Não, deixa eu só fazer é o livro Missionários da Luz. Obrigado, desculpa, eu confundi. É o livro Missionários da Luz. Que é o Sex Destino, é outro dele, é Missionários da Luz. Muito obrigado. Missionários da Luz. É lindo então, esse livro, né? Como todos os outros, né? Toda a série do André Luiz é maravilhosa, né? Vou pedir ao Wiki se tem alguma participação, trazer para nós aí, vamos que se os nossos amigos colocaram alguma coisa aí para a gente. Rivane, lê aí o que o Marco Antônio disse para nós aí. É uma caridade difícil em muitos momentos de indignação. Eu acho que deve ter cortado, mas vamos lá, né? De fato, não é uma coisa fácil para quem está a caminho como nós estamos, nas condições espirituais, né, que a gente se encontra, mas possível de ser realizada, isso que é importante, né? Sim. A Isabel Cristina disse alguma coisa aí, Max, você poderia ler para a gente? Difícil, mas peço quando consigo. Pai, fazei com que ele, o criminoso, enxergue sua luz. Gente, nós temos aqui um problema. Quando a gente fala difícil, como a irmã nos colocou aqui, é claro, nós somos espíritos em um mundo de expiações e provas, que está caminhando a passos aí vamos dizer assim, estamos na madrugada para a regeneração. Mas nós,
que já bebemos da água viva do Evangelho, nós que já compreendemos o mecanismo da vida, o sentido profundo da vida, sabemos que todos nós temos oportunidades de experienciar várias situações e que nem sempre seremos bem-sucedidos em todas, dependendo da nossa vontade, mas dependendo também de outras variáveis que a vida nos oferece. Enfim, todos nós, com todo respeito, gente, todos nós estamos sujeitos às quedas. E, ora, se nós conseguirmos fazer aquilo que Kardec chamou de regra de ouro, nós modificamos esse sentimento intimamente. Que regra de ouro é essa? Fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse a mim, mesmo quando o outro não dê conta de fazer, eu não queira fazer, não importa. Eu não devo afetar o meu comportamento pelo comportamento do outro. Se eu já consigo sentir que o outro necessita da minha emissão de piedade através de uma prece, porque eu estou vertendo de mim um sentimento de acolhimento íntimo dele, eu estou rompendo essa barreira do homem velho, que eu sempre fui, para construir a barreira da pessoa nova que eu preciso ser. E eu nunca vou conseguir chegar a Deus sem a ponte chamada próximo. E o meu irmão criminoso é o meu próximo, que nesse momento necessita de mim, mesmo que sem saber disso. Cada vez que eu endereço, sinceramente, mesmo fazendo um esforço para romper com essa pessoa velha que eu sempre fui, mas se eu fizer esse esforço e conseguir vencê-lo, nesse momento eu consegui subir um pouquinho no degrau da minha espiritualização. Porque não nos esqueçamos, lá no capítulo 17 desse livro magistral que nós estamos estudando aqui, tem uma colocação emblemática sobre o que é ser espírita. O verdadeiro espírita é o que faz a sua reforma moral, olha para dentro de si e vê onde tem os seus problemas, onde tem já as suas conquistas, e vai compartilhar as conquistas com aqueles irmãos que não as têm, que precisam, e vai corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E ele diz em seguida, e pelo esforço que emprega para domar as más tendências. E essa má tendência de não pensar no irmão porque ele é um criminoso, isso é uma má tendência, porque reflete em nós ainda uma incompreensão sobre o outro. Essa má tendência precisa ser reprimida, e não se reprime isso com esforço. Então, sim, vai ser difícil fazer a primeira vez, porque nós já temos isso forte dentro da gente, vamos insistindo, de pouco em pouco nós vamos conseguir fazer isso, até o momento, fazermos isso espontaneamente, sem nos darmos conta até mesmo que ele é um criminoso, só lembrando que ele é um irmão em erro. Muito bom, e assim vamos conversando sobre esse item muito importante, né, o 69 e 70, do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui do capítulo 28, para aqueles que estão, porventura, vendo-nos agora, um capítulo que fala sobre orar por um criminoso, né, um criminoso especialmente que partiu, e que agora está um âmbito da justiça, né, estava aqui na justiça dos homens, mas agora está lá, à mercê da justiça divina, que, lembramos mais uma vez, é misericordiosa. O próprio início da prece fala, né, Senhor Deus, dê misericórdia, né, ou seja, é reconhecer que Deus é misericordioso. E como nós temos que aprender com o Evangelho, Jesus disse, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, então nós temos que copiar as perfeições de Deus. Claro que não chegaremos a ser Deus, o Criador, né, mas o Deus lá com D minúsculo, né? Todos podemos, e Jesus falou que a gente ia conseguir fazer isso. Então a gente copia as perfeições divinas, a gente vai aprendendo com a bondade de Deus, especialmente com a sua misericórdia, né? E quando nos falta a misericórdia, vários sentimentos ruins tomam lugar dela, né? A crueldade, a dureza, a rigidez, né? A severidade, são sentimentos que vão tomando lugar quando não existe a misericórdia. Como o nosso querido irmão Max falou, se a gente não muda a nossa natureza, a gente tende a esses sentimentos, a ficar duro, né? Ficar inflexível, a querer cobrar, querer condenar, né? Sem se dar conta da nossa própria imperfeição. É uma coisa interessante isso, né? Todos os dias nós necessitamos que Deus considere aí, que ele nos ajude, né? Figurativamente esquecendo as nossas pautas para a gente poder continuar. Claro que Deus não é uma questão de esquecimento, mas no sentido de que a gente possa recomeçar sempre, e a gente recomeça, né? Então, essa misericórdia que é uma coisa que nós nunca devemos esquecer, e o treino dela
é uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias, né? Trabalhar a misericórdia, trabalhar a compaixão, para a gente poder... Pode falar, Dani, pode falar. Não, só completar, só para a gente poder também, né, recebê-la no momento em que nós precisamos, né, e sempre precisamos dela também. E Deus sempre nos dá a compaixão e a misericórdia. Tem uma citação que, né, é muito colocada nas redes sociais, que remete muito a isso, né? Todo início de um dia, de um alvorecer, é uma oportunidade de um novo recomeço, né? Então, por isso que nós não devemos julgar com a dureza que muitas vezes a gente julga, né? E como o Max também disse, né? A questão da dificuldade nossa em superar nossas fragilidades morais, ela existe. Mas na medida em que nós vamos, como o próprio Evangelho nos ensina, que o Max citou tão bem, que nós nos esforçamos, né, para empregar todas as nossas energias nesse recomeço, nessa mudança, nessa renovação íntima, nós vencemos as nossas má tendências. Nós precisamos ter a boa vontade de querer vencer essas más tendências, né? Porque muitas vezes, na nossa imaturidade, ou até mesmo, posso dizer, no nosso egoísmo, a gente coloca como se fosse impossível determinadas situações, né, de renovação. E o Cristo não, o Cristo vem, nos chama a atenção e nos coloca que quando nós nos esforçamos, nós temos a possibilidade da conquista. E isso é tão verdadeiro que basta ver a gente dentro do processo reencarnatório que nos encontramos e na opção que fizemos por esta causa doutrinária, o quanto que nós já nos modificamos. A gente estava comentando isso nos estudos hoje, né? O quanto que a gente, ao olhar para trás, nós nos renovamos. Então, se nós temos essa experiência de renovação, por que não orarmos por alguém que também precisa ser despertado nessa renovação? Não é fato? Sem dúvida, Rivai. A gente precisa muito, né? Todos precisamos. Bom, nós vamos seguindo aqui, né? A gente conversou um pouquinho. Claro que nós não temos o objetivo de esgotar o assunto, até porque ele é um assunto inesgotável, né? É a vida, né? Não dá. Nós levantamos aqui alguns pontos de reflexão. Acho que a gente, aos poucos, vamos contribuindo, e nós também contribuímos conosco, né? Vamos iniciar o item 71, que é a prece por um suicida. Né? Então, a gente vai ver aqui como é interessante também essa questão do suicídio. Como que a doutrina espírita vê essa questão, e se tivermos que orar por um suicida, né? Porque, inclusive, algumas religiões têm como princípio de que, ao suicidar-se, a pessoa condenou-se automaticamente, ou seja, ela não tem mais possibilidade de nenhum tipo de salvação. Ela já está condenada e nenhum tipo de celebração se faz por ela e nenhuma oração oficial de nenhuma religião dessas religiões se faz por ela. Então é muito complicado, mas a doutrina espírita tem uma visão diferente, né, Max? Ela fala de uma outra forma, né? Eu gostaria que você lesse esse prefácio e falasse para nós, então, exatamente essa visão diferente da doutrina sobre esse assunto. Davi, se me permite, antes de ler, eu gostaria de lembrar que essa questão do suicídio é uma questão muito delicada, né? Nós precisamos considerar que o que leva uma pessoa a um ato extremo desse é fórum íntimo que nós não conseguimos devassar, né, de imediato, sem conhecer em profundidade. Mesmo às vezes conhecendo em profundidade, nós não conseguimos alcançar. Mas uma coisa nós sabemos, Davi, amigas e amigos. Geralmente, na esmagadora maioria das vezes, quando alguém suicida, essa pessoa não está querendo matar o corpo. Ela, na verdade, está querendo matar a dor que a constrange. Ela está querendo matar aquilo com o qual ela não está conseguindo lidar. E se ela tivesse oportunidade de conhecer o sentido amplo da vida, ela encontraria saídas que muitas vezes ela não encontrou, porque teve uma janela fechada, como você falou,
agora há pouco, algumas religiões, inclusive, cerceiam as possibilidades de compreensão, ao passo que a nossa doutrina espírita, ela possibilita uma visão muito mais abrangente, em que a pessoa vai se dar conta de que, matando o corpo, ela simplesmente transfere-se de domicílio, sai de uma densidade mais grosseira aqui da Terra e entra para uma densidade mais sutil no plano espiritual. Então, isso é o que nós chamamos de espiritismo que esclarece, e esclarecendo permite decisões em que as pessoas encontram saídas, elas vislumbram os túneis que vão levá-las ao conforto íntimo que naquele momento carece. E nós vamos perceber que a nossa presença, seja emprestando os ouvidos, seja endereçando uma palavra de conforto, de coragem, pode ser o determinante entre uma pessoa decidir-se por se matar ou não. Se negarmos emprestar a nossa mais preciosa, vamos dizer assim, propriedade, que é o tempo que nós temos, se nós nos negarmos a fazer isso quando alguém nos procura, nós talvez estejamos contribuindo para que aquele autocrime, né, que vai se cometer seja por nós também, de alguma forma, participado, porque nós deixamos de fazer o papel mais nobre do cristão, que é ser irmão na hora que ele nos convida a sê-lo, né? Mas vamos ler o prefácio, conforme Davi nos solicitou. Prefácio, por um suicida, como foi dito, diz Kardec: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhes os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão, antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Esse item foi tratado no capítulo 5, dos itens 14 em diante. Então, nós temos aqui claramente uma colocação de Kardec mostrando da gravidade deste ato que uma pessoa cometa contra si mesma. E se nós observarmos, nós estamos vivendo um momento de transição planetária, estamos num momento muito forte dele. Diz o espírito Dr. Berry, lá no livro A Gênese, no capítulo 18, que essa transição ela começou no final do século XVIII, e ela está em curso desde então, e agora de uma maneira muito evidente. E nesse mesmo capítulo 18, Allan Kardec irá falar sobre o momento em que nós iremos viver, em que os suicídios aumentarão. Isso ele escreveu em 1868. E nós estamos agora vendo uma taxa de suicídios que é assustador. Não é só mais ouvir, a gente às vezes está em algum lugar e alguém comenta com a gente: olha, fulano, você viu, fulano se suicidou. Então, realmente, nós estamos tendo um grave momento na sociedade, exatamente por causa da falta desse conhecimento da vida completa, da vida integral, e não da vida parcial, como nós, infelizmente, no mundo materialista, temos sido induzidos a entender como tal. Então, sim, é um crime grave, mas, como foi dito na primeira parte, no item 69 e 70, a misericórdia é a primeira base que o Pai oferece. Mesmo aquele que se suicidou, ele tem a misericórdia de Deus. No momento em que ele se der conta do que fez, se arrepender, tal como o criminoso que tirou a vida de outro, ele tirou a própria, ele também, se arrependendo, encontrará caminhos para poder chegar a novos rumos, nova reencarnação, novas possibilidades, e de reparar o erro que cometeu. E assim como o outro, voltar à paz íntima que lhe faltou em determinado momento. Muito bom. Conceitos muito importantes, o Max nos lembrou aí, né? Conceitos muito significativos para essa situação que é o suicídio, que não cabe o nosso dedo apontado, né? Cabe realmente a
a nossa atenção, nossa compaixão, nossa misericórdia, porque é uma dor muito grande para o espírito, né, que comete esse ato, né, porque, como ele diz aqui, nenhum de nós tem esse direito, né, perante a lei divina, não temos esse direito, é uma dor muito grande, mas também para a família, para as pessoas que ficaram, para os amigos, para os irmãos, é uma dor que se estende numa dimensão que nós nem podemos compreender, onde ela vai, ela avança, né, e olha, não é uma dor de um tempo, é uma dor para muito tempo. Porque uma vez eu estava ouvindo um psicoterapeuta, ele estava contando umas coisas, né? Experiências de consultório, não os fatos em si das pessoas, mas a realidade, dizendo assim, olha, o suicídio é uma dor que permanece por muito tempo no coração dos entes queridos. As pessoas não se esquecem com facilidade, enquanto que uma outra morte, ou doença, ou um acidente, né, uma outra coisa, tem um consolo mais rápido, o luto é menor. Então eles dizem que o luto do suicídio para quem fica é muito grande, é um tempo muito longínquo, porque é um trauma, mas um trauma muito profundo. Agora, imaginemos esse trauma, se já é para aquele que fica, para o familiar, imagina como que não deve ser para o espírito, né? Para o espírito. Então, será que a gente teria o direito de acrescentar mais uma gota de amargura num coração que já está tão amargo, né? Porque quando a gente lê as pessoas às vezes tomam como base o livro Memória de um Suicida. É maravilhoso, a Dona Ivone é uma pessoa que... Mas ali conta a realidade daqueles personagens, né? Não podemos generalizar a questão do suicídio como se todas as situações acontecessem daquela forma, né? Então, para cada caso é um caso, né? A lei divina, ela é justa no sentido de conhecer os meandros, né, da intimidade da criatura que nós não conhecemos, né? Há razões que a razão desconhece, nós não temos a ideia de como processa. Por isso é que nós não devemos julgar, não devemos imaginar que a pessoa está, como um amigo religioso uma vez me disse, para que você vai orar por aquela pessoa? Ela está no fogo do inferno. Eu falei, olha, meu irmão, não tem inferno pior do que o inferno que nós construímos dentro de nós mesmos. Esse é terrível, tanto aqui quanto do lado de lá. E há crimes que são verdadeiros infernos interiores, crimes morais, tanto quanto o suicídio. Então, eu acredito que a sua visão é uma visão profundamente equivocada nesse sentido. Esse pai que zela por nós, zela por ele também, por todos os seus filhos em qualquer lugar. Então, é uma visão equivocada, né? Então, a gente vai aprendendo, como o Max falou, a pessoa está querendo se livrar daquela dor, quer matar aquela dor, ela não está querendo matar-se, né? Mas a razão fica obscurecida, o sentimento, a dor trespassa o suportável e a fraqueza leva realmente ao ato em si. Mas vamos caminhando, né? Porque é um assunto bastante doloroso, mas que é preciso que a gente fale um pouco sobre ele, sobretudo quando estamos em estudo, né? A gente não fala isso geralmente em palestras públicas, só esse assunto, né, ou uma live especificamente. Por quê? Porque é um assunto doloroso, que requer muita delicadeza para lidar com ele, né, mas é algo que tem que se falar, para a gente aprender a lidar com ele. Ivane, esse prefácio tem algo aqui que te chamou a atenção, que você gostaria também de comentar conosco? Como o Max fez aí para nós, de uma maneira bastante envolvente, muito esclarecedora, né? Sim, sim. O que eu gostaria só de fazer a contribuição, ratificando um pouquinho a fala de vocês, é a questão, se Deus não condena, né? Você vê que aqui, ó, a justiça divina pode abrandar o seu rigor. Então, isso cai por terra a fala, né, de muitas, e as concepções de muitas filosofias que colocam, né, esse irmão que acaba tentando contra a sua vida, pelas suas dores íntimas, que na maioria das vezes nós desconhecemos, né? Esse amor do pai que, mesmo um filho que se atentou, né, que atentou contra a sua própria vida, não está abandonado, como muitas filosofias religiosas acreditam. E eu sei de uma experiência, né, que por conta da religião, o filho não recebe as orações, né, de alguns familiares.
E nesse contexto, nós vamos encontrar, quando praticamos o ato da caridade, né, da prece, inclusive por um irmão que tenta, né, contra a sua vida, um ato de amor, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições espirituais, mas ao fazermos isso, nós estamos, e aí voltando à nossa fala anterior, né, da questão do sentimento que o Max citou, quando a gente impregna as nossas palavras com a verdadeira misericórdia, com a verdadeira compaixão, com a verdadeira caridade, esses filhos, né, que muitas vezes são condenados pelas religiões humanas, eles encontram o alívio, recebendo os eflúvios dessas vibrações, dessas orações somadas, né, a todo o trabalho que o Pai Celestial permite por meio dos seus mensageiros. Então, eu achei interessante, Davi, você citar o livro, que eu ia fazer a citação também, né? Fica muito preso, e muitos espíritas a gente encontra dentro do nosso próprio movimento, que acreditam que todos os filhos estão vinculados a um vale do suicida, enquanto que a gente sabe que na misericórdia do Pai, né, aqui está bem claro, ele abranda, porque ele conhece a intimidade de cada um e sabe, né, aquilo que nós aqui que estamos na condição humana, né, desconhecemos. Sem dúvida, Ivane. Nós desconhecemos essa palavra que encaixa bem nessas realidades, né, dolorosas assim, né? Desconhecimento das causas profundas, né? Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto na próxima semana, né? Ainda temos depois as preces aqui para ler e ainda conversar um pouco sobre essa questão. E o nosso tempo passa muito rápido, né? Estamos quase aí já chegando ao final da atividade, né? Com quase 1 hora de atividades, passa muito, muito rápido, né? Mas é uma alegria sempre a gente poder estar aqui conversando. Então, a gente lembrando só que o materialismo tem uma grande influência nessa questão do suicídio, né? Somente para aquelas pessoas que realmente não veem qualquer termo, não veem qualquer solução para a sua atividade, né, para a sua dificuldade, e que não tem nada mais após a vida mesmo, após a vida física. Então, para que ficar aqui, né? Ficar sofrendo, tal, aquela coisa toda. Nós encontramos ali no capítulo 5º. Mas conversaremos mais sobre isso, né? E fica aí esse ponto de reflexão para nós a respeito desse assunto, que é um assunto grave, né? Como o Max disse, nós estamos num momento de transformação, né? Num momento de transição. E esse momento de transição, realmente, nós estamos nos agitando intimamente, ou seja, toda aquela necessidade do espírito de melhorar, de transpor essas barreiras que levaram ele a se limitar no sofrimento, estão sendo convidados a realmente fazer essa transposição. Mas nem todos conseguem. Muita gente consegue, ela se detém ali, e ali mesmo ela fica, e o suicídio acontece, né? Mas o Espiritismo tem uma grande missão nesse sentido, de dar sentido à vida, né? Ensinando a vida, o prosseguimento da vida e o termo do sofrimento com a aceitação e a resignação. Mas estamos caminhando aí já para o encerramento. Gostaríamos aí das considerações finais do nosso amigo Max e depois já a prece também feita por ele. Queríamos pedir que o Max fizesse para nós a prece. Ok. Só lembrando que, enquanto nós estamos aqui conversando sobre esse assunto tão grave, podemos ter irmãos que vão nos ouvir numa outra oportunidade, ou que estão nos ouvindo agora, e que estejam passando por dificuldades íntimas que parecem insustentáveis. Mas vamos lembrar do nosso doce Rabi, quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então nós recomendamos, amigas e amigos, independente se você tem religião ou não, ore e peça ajuda, porque a ajuda sempre vem aos corações que estão em frangalhos, estão sofrendo, porque Deus não abandona os seus filhos quando eles o buscam. Então tenha a sua crença que for, acredite que você será amparado. Então vamos em todos nos silenciarmos intimamente,
e agradecer a Deus pela bênção de mais um dia que nos foi concedido, por mais oportunidades de aprendizado, de experiências que nos fazem crescer na direção dele. Obrigado por esse momento de compartilhamentos, de conhecimentos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, que permitem que nós, intimamente, reformulemos os modos de enxergar a vida, a fim de que possamos ter a coragem moral no enfrentamento das dificuldades necessárias para o nosso progresso. E assim, pedimos a bênção do nosso Mestre Jesus para que nos fortaleça nesse caminho e o amparo de nossos benfeitores espirituais para que sejamos sustentados na lide humana. Que assim seja. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, apresentou